Vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã, nesse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Mateus. Hoje nós lemos tanto Mateus na escola dominical, falando sobre José de Arimateia, capítulo 22. Vamos ler juntos? Até o verso 14. Leamos juntos. De novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: os céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venha para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou as cidades deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas as encruzilhadas eram dignos. Vão, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. Podemos assentar. Meus irmãos, essa semana meu cunhado, pastor Mendel, mandou para mim esse texto aqui de Mateus 22, 1 a 14 e Lucas 14, 15 a 24, que é a mesma coisa. E ele me fez uma pergunta até interessante, e depois me deu uma resposta também bem interessante. Mas ao ler esse texto, assim, meus olhos saltaram em cima de algumas atitudes que de repente elas parecem ser bem comuns ainda nos nossos dias. Eu preparei como tema para hoje o seguinte: quem vem à festa do Senhor? Quem vem? O Senhor Jesus conta essa parábola, e ela é repetida lá em Lucas 14, para nos trazer aqui um ensinamento e também uma advertência que é muito importante. A história é que ele preparou um banquete, ele tinha convidado muitas pessoas, e quando chegou a hora do banquete, e chegou o momento da festa, mandou seus servos avisar os convidados que já tinha chegado a hora que eles pudessem vir. Então imagine só, ele preparou um banquete, tinha preparado tudo, tomou todas as providências necessárias e cabíveis,
E agora, fala com os convidados que já podem vir. A mesa está pronta, tudo está preparado, chegou o grande momento. Eu não sei o que acontece com você quando você é convidado para ir numa festa. Me lembro uma vez, eu fui convidado para um aniversário de uma criança, e o aniversário estava marcado 4 da tarde. E assim, eu tinha meus meninos ainda muito pequenos, e aniversário de criança, os meninos gostam de ir. E quando chegamos lá, no apartamento daquela pessoa, para o aniversário, a pessoa abriu a porta, e a pergunta que ela fez para a gente, antes de nos cumprimentar, uai, vocês já chegaram? Eu falei, não vai ter mais aniversário? Ainda dava tempo de devolver o presente, né? Aí, ela disse, vai. Mas vocês chegaram cedo. Eu falei, que horas você colocou no convite? Às 4 da tarde. Eu falei, que horas são agora? Já vai dar 4. Tem alguma coisa errada? Mas a gente marca às 4, mas para as pessoas chegarem às 6. Eu morava no estado que nós morávamos, infelizmente, era esse costume mesmo. Eu falei, mas por que você não colocou entre parênteses? Está marcado às 4 e entre parênteses, para chegar às 6. Nós achamos estranho, lembra, Raquel, disso? Nós achamos estranho demais isso, não é? E a casa nem varrida estava, o apartamento não estava ainda nem arrumado, não é? Eu fiquei assim um pouco desapontado. Falei, então eu vou sair e volto assim. Não, pode ficar aí e tal. E eu tenho um costume o seguinte, lá em casa a gente fala assim, chama a família inteira para a gente almoçar. Aí o almoço é 12:00. Mas o fulano e o fulano não chegaram ainda. O azar é deles. Vão comer frio e se sobrar. Porque foi marcado 12:00. A hora que foi marcado. Aí os que chegam na hora são punidos pelos atrasados. Não deixa isso de jeito nenhum. Entendeu? Pastor, a festa era marcada para tal hora, mas não chegou ninguém ainda. O senhor quer comer alguma coisa? Eu falei, tudo que eu tenho direito. Pode me servir. Não tem problema não. Deixa os atrasados para lá. Mas aqui, nessa história que Jesus conta, estava tudo pronto, tudo preparado, a mesa estava posta, as comidas prontas. Então avise os convidados que podem vir, está tudo ok. Irmãos, olha a atitude das pessoas. Primeira coisa está no versículo 3. Olha no verso 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. E aí, os convidados não quiseram vir. Eles não quiseram vir. Quer dizer, eles não tiveram nenhuma consideração pelo dono da festa. Foram convidados, mas eles não quiseram vir. Coisa estranha. Lembro uma vez, o filho da Claudiana, ainda era um garotinho ali, 6 anos de idade ele estava fazendo, e ele estava ansioso para chegarem os convidados, principalmente chegar a gente lá de casa, chegar o Rafael, que era da idade dele praticamente, eles brincavam muito, e aí ele virou e falou assim, mas eles não chegaram. Aí a Claudiana, não, tenha paciência. Aí ele falou assim, para que eles foram aceitar o convite então?
Não é? Para que eles foram aceitar o convite? Nós nunca nos esquecemos disso. Mas aquelas pessoas foram convidadas e elas simplesmente não quiseram ir. O convite é uma atitude de vontade, é uma deliberação de alguém. O Senhor os convidou, eram os seus convidados. E eles também deliberaram não ir na festa. Eles não quiseram ir. E o dono da festa achou aquilo muito estranho. Espera aí, de repente, não é? Vocês não comunicaram direito, ou alguma coisa aconteceu, eu vou mandar outros. E mandou outras pessoas, talvez pessoas que se comunicassem melhor, que falassem melhor, né? E eram pessoas até mais importantes. Talvez ele tenha mandado uns dos seus funcionários assim, de um escalão não tão elevado, mas mandou outros. E quando eles chegaram lá, todos eles deram desculpas. Começaram a dar suas desculpas. Por que eles não quiseram e não iriam na festa? Numa outra tradução, não diz eles não quiseram, diz eles não deram importância. Não deram importância. O que é dar importância? Às vezes os mais antigos perguntam assim: você está levando alguma importância? Quando fala assim, está levando alguma importância, está perguntando o quê? Está levando algum dinheiro, né? Dinheiro era chamado também de importância. Ou essa importância tem a ver com valor. Você trouxe algum valor, né? Que também era dinheiro. Dar importância é dar o quê? Valor. Eles não deram importância, eles não deram valor. Não deram valor. O Senhor os chamou. O Senhor os chamou para a festa. O banquete estava pronto. Mas eles não deram importância. Eles não deram valor. E aí, quando foi a segunda vez, aí eles foram apresentar suas justificativas. Numa tradução diz que eles começaram a escusar, não é? A dar suas escusas. A trazer suas justificativas. Por que que nós não vamos à festa? Então, eles disseram assim: olha bem, peço que me desculpe, porque eu acabei de comprar um campo, de comprar um terreno, e eu preciso ir lá inspecioná-lo. Então, para mim, a inspeção do meu terreno é mais importante do que essa festa. Então eu vou ver meu terreno, não vou na festa. Não vou aceitar o convite, não vou nesse convite. Diz a palavra que o outro falou: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Quer dizer, eu tenho um negócio, eu preciso olhar meu negócio. Noutra tradução diz assim: eu tenho um negócio, né? Eu acabei de começar um negócio. Então eu não posso parar meu negócio para aceitar esse convite, para ir nessa festa. E o outro diz assim: olha, eu me casei, então eu não vou. Eu não vou. Então eles se apresentaram suas desculpas. Nós não vamos por causa disso. Suas justificativas: por causa dessas coisas, nós não vamos. E diz a Bíblia que eles maltrataram
aqueles mensageiros e os mataram. Maltrataram e mataram. O que é que você diria que é a festa que o Senhor preparou, o banquete que o Senhor preparou e espera os seus convidados? O que é que hoje você acha que é isso? O que é a festa? A Bíblia toda, ela fala sobre uma celebração. E ela diz: celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. No Salmo 95, vinde, cantemos, celebremos o rochedo da nossa salvação. Celebrar é o quê? Festejar. A celebração é o quê? Uma festa. Então a igreja, ela se reúne para celebrar, para festejar ao Senhor. Então nós compreendemos que o culto ao Senhor é uma festa ao Senhor nosso Deus. Não é simplesmente, meus amados irmãos, o que a gente vai relevando a um plano diferente das Escrituras. A gente fala assim: ir à igreja. O culto não é ir à igreja, ou se reunir com a igreja. Mas é eu ir à festa. Eu ir ao banquete que o Senhor preparou. Aquilo que o Senhor fez. Tudo está preparado, e o Senhor disse: vão lá e fala os convidados para eles virem. Virem à minha festa. Eu pergunto, será que o Senhor não tem um desejo muito grande de encontrar com todos nós na manhã de hoje? Será que o Senhor não tem, planos para nós nesta manhã na sua presença? Viemos para a festa do Senhor. E o Senhor deseja, o texto revela que é o seu desejo que a sua casa esteja como? Cheia. Porque o seu banquete não é apenas para um, para dois, para três. Ele tem o seu banquete, é para muitos, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É um banquete para todos os convidados. Agora, a minha atitude em relação ao chamado do Senhor, qual é? Qual é? Irmãos, nós vivemos numa época em que os crentes não estão dando importância ao convite do Senhor. Eles não estão dando valor. E eles estão dando importância e valor a outras coisas diferentes. Eles acham que as outras coisas são mais importantes, têm mais valor. E por qualquer coisa, não, é por causa disso, não é? Aqueles homens disseram: não, nós compramos um terreno, nós compramos uma junta de boi, montamos um negócio, eu me casei, eu isso, eu aquilo. E a festa do Senhor? E a festa para o Senhor? Como é que nós vamos fazer? Qual tem sido a nossa atitude diante disso? Eu lembro de uma senhora, eu fui o seu pastor, ela é uma irmã preciosa, vivia na máquina, ela costurava, seu marido adoeceu, e ela foi para a máquina,
e na máquina ali ela tirava o sustento para a sua família, e eu gostava de visitar aquela família, eu ia sempre à sua casa. Aí eu falei assim: minha irmã, eu estou sentindo sua falta nos cultos. Ô pastor, é porque eu tenho muita costura para fazer e entregar. Eu falei: e você não pode parar a sua máquina um pouquinho e ir à casa de Deus? Ela ficou me olhando. Aí começamos a conversar. Aí na conversa, ela então contou: pastor, eu vou lhe contar uma coisa. Toda vez que é dia de culto, e que eu falo: não, eu tenho que entregar essa costura, eu não vou parar. Aí vejo minhas meninas saírem e irem para o culto. Posso botar até o relógio. Na hora que começa o culto lá, porque era uma cidade pequenininha, e em cima da igreja eu tinha umas cornetas, aquelas de alto-falante antigas. Eu tinha 3 e bem alto, e aquilo eu falava para a cidade inteira. Tinha umas irmãs que moravam num lugar bem distante, eram 3 quilômetros esse lugar, era chamado de Raso, o nome do lugarejo, Raso. Elas de lá sentavam assim na frente da casa, e ela disse: pastor, nós escutamos a pregação todinha. Ela disse: quando o vento está tranquilo, dá para escutar tudo bem limpinho. Então, ela dizia assim: pastor, na hora que o senhor começa a pregar, ou começa o culto, chega visita aqui em casa. Aí, eu não costuro, e nem fui no culto. Eu falei: quantos ombros a senhora tem? Ela disse: eu tenho 2, um no direito e um na esquerda. Eu falei: um monta o diabo, e no outro monta as visitas. Se quiser, não levanta. Ela disse: pastor, eu de agora em diante não vou deixar esses bichos no meu ombro mais não. Nunca mais. Ela dava hora, ela parava a máquina dela e ia à casa do Senhor. Ela ia cultuar o Senhor. Mas assim, lá em casa tinha uma coisa interessante. Os meus parentes, os meus familiares, eles nunca iam na minha casa. Se alguém lá na minha cidade sabia a programação da nossa igreja, eram os meus parentes, não crentes. Porque eles não iam lá em casa no dia de culto. Porque se eles fossem lá em casa no dia de culto, no mínimo eles iam para a igreja com a gente. Papai e a mamãe arrastava e levava. Então, hoje é que dia? Não, isso é culto de oração lá na igreja da Rosilda. Não vamos lá hoje não, senão ela leva a gente para a igreja. Nós nunca ficamos em casa no dia de culto, porque chegou uma visita. Fosse ela, qual fosse. Papai e mamãe diziam: olha, é hora de nós irmos para a igreja com a família. Se vocês vão conosco. O papai e a mamãe disseram: agora não dá. Não importava a pessoa. Isso eu vi, não foi inúmeras vezes, mas eu vi isso em casa. Ninguém prendia. Eu tenho até uma história interessante na nossa família, que a gente ri muito. E eu lá sou o que lembro dos casos da casa. Tinha um culto, era quarta-feira, e 2 irmãos, o Ebenezer e o Esdras, não tinham chegado em casa para janta. E aí, quando a mamãe saiu, a mamãe disse assim, com a Isaura, que era a moça que morou com a gente, disse assim: Isaura, fale para o Ebenezer e para o Esdras para jantarem e irem para a igreja. Estou aguardando eles lá. Isso era assim, manso, sabe? Tranquilo. Agora, não cumprir isso era um problema. Só sei que eles não foram.
no culto. Bom, e nós que fomos, já sabem, os que foram fazem toda a campanha para que os que não foram sejam, não pode deixar isso barato. Irmão, é uma bênção, né? Aí chega a mamãe em casa, a primeira coisa que a mamãe, quando abriu a porta, falou assim, porque a mamãe sabia que os dois iam estar assim no 8º sono, debaixo das cobertas, não é? A mamãe da porta falou assim, Ebenezer e Esdras na sala. Aí sai o Esdras e o Ebenezer, o Esdras era um toquinho. Ele disse, mamãe, deixa eu explicar. Olha, eu falei, Dadá, que era o Ebenezer, né? Vão para a igreja, Dadá. A mamãe falou para a gente ir para a igreja. Aí o Dadá falou, mamãe, que nada, rapaz. Irmãos, quando ele falou assim, isso que nada, rapaz, até os pernilongos que estavam voando sentaram para rir. A casa toda riu, né? E aí a mamãe não aguentou, a mamãe deu para rir. E por causa dessa explicação, a pele deles foi salva naquela noite. Mas o Ebenezer saiu logo atrás do Wesley e quando viu assim, já viu que também a situação já estava amenizada. Disse, olha, mamãe, se a senhora vê que eu mereço apanhar, aqui estou eu. Não falaria nunca se ele tivesse escutado o choro do primeiro que chegou na frente. Mas assim, até na nossa família, qualquer coisa, fala assim, que nada, rapaz. Isso é um dizer que tem na nossa família, que nada, rapaz. Mas sabe, irmãos, ir à casa de Deus, se fazer presente na festa do Senhor, Jesus está nos falando isso. Eles não deram importância, eles não deram valor, eles apresentaram suas desculpas, suas justificativas. Mas eu não posso parar. Eu não posso parar. Sabe o que é que o Senhor mandou falar para aqueles convidados? E disse daqueles convidados que não aceitaram. O Senhor disse assim, o banquete está pronto, mas esses convidados não são dignos. Estes convidados não são dignos. Numa outra tradução diz assim, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Assim, o Senhor considera aqueles convidados que não vão à sua festa. Não são dignos. Não são dignos. Sabe, amados, a gente vive numa época em que as pessoas, meu dia a dia, tal dia, tal hora e acabou, eu já fui hoje, eu já fui essa semana, eu via isso quando era menino, assim, as pessoas falarem, eu vou na missa das 6, eu vou na missa das 8, já fui na missa das 9, pronto, quer dizer, já cumpri minha obrigação, estou livre. Não é uma questão de obrigação, é uma questão da festa e do dono da festa. E ele tem um banquete preparado, louvado seja o nome do Senhor. Um banquete. Um banquete. Quer dizer o quê? O Senhor tem bênçãos para nós. O Senhor tem bênçãos para os nossos filhos. O Senhor tem bênçãos para as nossas gerações futuras.
E às vezes você pensa assim, bom, eu preciso preparar o futuro para meus filhos. E você pensa que preparar o futuro para os seus filhos é apenas o caso de você dar uma boa educação, dar uma boa escola, levá-los à faculdade e se alegrar no dia que recebe o diploma, isso é maravilhoso. Ou então deixar uma boa herança, deixar um bom recurso para que eles tenham uma vida tranquila no futuro. As pessoas acham, o mundo pensa assim. E é um dever nosso fazer isso. Mas o Senhor disse aos filhos de Israel, antes de entrar na terra, nos últimos discursos de Moisés, o Senhor diz assim: eu amei vocês, não é porque vocês eram um povo numeroso, muito pelo contrário, vocês eram um povo pequenininho. Eu amei vocês por causa da aliança que eu fiz com seus pais. Então vocês hoje estão desfrutando das minhas bênçãos, estão recebendo a minha bênção, estão sendo abençoados, vão entrar nessa terra que mana leite e mel. O Senhor os guardou 40 anos pelo deserto. Meus irmãos, eu fico pensando, que coragem! Durante aquele tempo, não faltou água àquela gente. Cerca de 3 milhões de pessoas, quantas pessoas nasceram ali no deserto? E a população aumentou, sustentar aquela gente de pão, de água, e o Senhor disse: as sandálias de vocês não estragaram, as roupas de vocês não envelheceram, vocês não adoeceram. O cuidado especial que o Senhor tinha com eles, e de dia o Senhor os guardava numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, não só para trazer claridade, mas para trazer calor, no deserto frio da noite. E o Senhor disse: eu fiz tudo isso, não é porque você é um povo numeroso, ou um povo maravilhoso, ou pessoas tão queridas, não, tudo isso eu fiz, eu amei vocês, porque eu fiz aliança com os pais de vocês. Então, essa semana eu disse aqui na quinta-feira, o melhor futuro que você pode deixar para os seus filhos é você ter aliança com Deus, porque seus filhos serão filhos abençoados, porque o Senhor vai se lembrar, quando vê seus filhos, quando vê seus netos, seus bisnetos e toda a sua descendência, o Senhor vai se lembrar de você. Vai se lembrar de você. Então, amados irmãos, não sejamos como aqueles convidados. Aqueles convidados não deram importância ao convite do Senhor. Eles não quiseram ir à festa do Senhor. Eles acharam que as coisas deles eram mais importantes, tinham mais valor. E que eu e você sejamos diferentes. Que nós possamos dar valor. E coloque lá na sua agenda, no seu calendário, essa data aqui, esse momento aqui é inegociável. Um dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu não vou vir domingo de manhã que eu tenho um compromisso. Eu falei: você tem compromisso? Eu falei: eu tenho. Então você vai vir domingo de manhã, porque você tem um compromisso. Então eu estou tranquilo, se você tem compromisso, você vai vir domingo de manhã. Porque o meu compromisso maior é com o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.